A paz do Senhor Jesus, crianças do primário, tudo bem? Como vocês estão? Louvado seja Deus por mais uma semana que se passou. Estamos aqui para adorar o Senhor, para aprendermos a palavra de Deus. E hoje a nossa lição é a lição de número 8, onde nós estamos aí numa sequência falando de heróis. E hoje o nosso herói é Neemias. E a lição, o título dela diz assim: Neemias, o herói que não desistiu. A nossa leitura bíblica está lá em Neemias, porque Neemias também tem um livro, igual eu falei para vocês de Ruth, Neemias também tem um livro, e este livro de Neemias, no capítulo 6, vai contar a história que eu vou falar agora com vocês, tá bom? Então, quero compartilhar com vocês aqui a leitura bíblica, que é Neemias capítulo 6, do versículo 1 ao 9 e também o versículo 15. Bom, hoje eu quero que vocês aprendam que não devemos desistir diante das dificuldades, tá? Pois o Senhor é conosco. É preciso perseverar até recebermos a vitória, e a vitória vem do Senhor. E o nosso Memória em Ação, eu quero que vocês acompanhem aí na revista de vocês, que está lá em Hebreus, no capítulo 12. Podem também ler na Bíblia, tá? Eu vou ler a versão da revista, que tá aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 3, parte B, que diz assim: não desanimem, nem desistam. O Senhor, Ele gosta de quando a gente persevera diante das situações, diante das dificuldades. E hoje, como eu falei para vocês, eu quero falar com vocês de quem? De Neemias. Vocês já conhecem essa história de Neemias? Se conhecem, vocês vão ouvir um pouquinho agora, novamente. Se não conhecem, prestem atenção que eu vou falar com vocês sobre Neemias. Neemias, ele foi um herói, por quê? Porque, na verdade, quando o povo de Israel estava na guerra e eles estavam ali, né, com as dificuldades deles, eles pediram perdão a Deus e eles precisavam voltar para a terra deles. E quando eles voltaram para a terra deles, que eles reconheceram que tinham pecado a Deus, que tinham desobedecido a Deus, eles voltaram para a casa deles, para a terra deles. E quando chegaram lá, as muralhas estavam tudo destruídas. As muralhas que cercavam a cidade deles estavam tudo destruídos. E quando eles olharam aquilo, eles ficaram preocupados, porque com as muralhas destruídas, seria mais fácil de serem atacados por inimigos. Poderiam ser assaltados, poderiam ser invadidos ali e até mesmo causar uma nova guerra. Neemias ele foi um herói porque ele reuniu as pessoas, ele reuniu os homens, os trabalhadores e falou assim: vamos construir. Isso mesmo, ele falou assim: vamos construir novamente as muralhas para nossa proteção. E eles começaram ali a trabalhar construindo as muralhas. Porém, existiam os inimigos de Israel, do povo de Israel, existiam os inimigos que queriam tirar o foco de Neemias. O nome deles eram Sambalate, Tobias e Gesem. Eles sabiam que Neemias queria construir as muralhas para se protegerem, mas esses inimigos falaram assim: não vamos deixar, vamos tirar o foco deles e não permitir que eles concluam essa obra. E aí Neemias estava lá trabalhando nessa grande obra e não podia parar. Quando ele recebeu um recado, desses inimigos. E quando Neemias começou a ler, falando que era para Neemias se encontrar com esses inimigos, né? E aí, na verdade, Neemias olhou assim e falou assim: não, eu estou trabalhando e eu não posso parar, eu preciso continuar a minha obra, eu preciso continuar
construindo as muralhas. Porque Neemias era muito inteligente, crianças, igual vocês. Ele pensou, não, alguma coisa tem de errado. E ele continuou, e por muitas vezes, esses homens, esses inimigos de Neemias, Sanbalat, Tobias e Gesem, eles continuaram insistindo, mandando vários recados para Neemias poder ir até eles, ir até o encontro deles, sair da cidade. Mas Neemias não desistiu, não parou a obra dele e continuou fazendo a construção, tijolo por tijolo. Ele foi construindo, ele perseverou e não desistiu da construção dele. Quando Neemias já estava lá focado e falou assim, eu não vou sair, não vou desistir, mandou um outro recado para um colega de Neemias. E aí falando para Neemias que se o Neemias não fosse até o encontro deles, eles iam falar para o rei que Neemias estava fazendo aquelas muralhas, protegendo, fazendo os muros para fazer uma guerra. Olha isso, crianças. Mas Neemias, ele não ficou com medo, porque Neemias, ele foi orar ao Senhor. Ele orou ao Senhor. Neemias era um homem de oração, então ele foi orar ao Senhor e falou com o Senhor que o Senhor o protegeria, que o Senhor cuidaria de todas as coisas. E aqueles homens não iam tocar em Neemias e nem no povo de Israel. Assim, Neemias continuou terminando a obra dele. Neemias perseverou até o fim. Não importasse o que acontecesse, Neemias, diante de tudo, ele teve fé, ele perseverou. Ele foi um homem determinado e ele continuou no propósito dele. Ele não desistiu, crianças, mesmo sabendo da dificuldade, mesmo ali com pessoas tentando tirar ele do foco, tirar ele do objetivo dele. Ele continuou ali fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra dele, porque ele não podia parar. E quando Neemias já havia terminado aquela obra, assim ele agradeceu ao Senhor. E ele disse assim, eu sirvo a um Deus todo-poderoso que me protege. Não sou covarde para desistir e me esconder. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor tem nos sustentado. Então assim foi que Neemias, ele conseguiu perseverar. Ele acreditou que o Senhor poderia cuidar de todas as coisas. E ele não deixou aqueles homens tirar o foco dele, tirar a atenção dele. Ele continuou trabalhando para o Senhor. Neemias, ele era um homem que sempre ele pensava, se acontecer alguma coisa, eu preciso buscar ao Senhor, preciso confiar no Senhor. E ali eles estavam agora protegidos pelas muralhas e também pelo Todo-Poderoso nosso Deus. Em nossas vidas não é diferente, crianças. A gente não pode desistir diante de uma dificuldade, seja qual for. Seja uma lição de casa, da escola, seja algum problema de saúde, a gente tem que confiar, a gente precisa orar, a gente precisa ter fé e acreditar que o Senhor, ele pode nos ajudar, que o Senhor pode nos proteger, que ele pode nos dar a cura, sim, o Senhor nos cura. E nós precisamos confiar no Senhor, perseverando até o fim. Seja determinado, seja perseverante, seja de oração, seja uma criança de fé. E eu quero agradecer a vocês que assistiram essa aula. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua semana. Medite na palavra do Senhor. Nunca desistam, crianças, que o Senhor possa protegê-los a cada dia. Feche seus olhos para orarmos ao Senhor. Senhor Deus, eu te louvo, Senhor, por cada criança que está assistindo esta aula. Que o Senhor coloque, Senhor, no coração de cada uma a determinação, a perseverança, Senhor, para que elas continuem e não desistam diante das dificuldades que vierem surgir na vida delas, da família delas. Que elas busquem ao Senhor em oração, para que se aproximem do Senhor dia após dia. Abençoe esta família, abençoe, Senhor, a cada um, Senhor, em nome de Jesus, dando-lhes uma semana abençoada,
Em nome de Jesus eu oro e agradeço ao Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Até a próxima aula e façam atividade e me mandem foto. Beijo. Tchau, tchau.